Salve, irmãos, com a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor. Irmãos, estamos na consagração por essa manhã e o Espírito Santo de Deus colocou uma palavra no meu coração para transmitir para a igreja e também para os irmãos aí no YouTube. Eu vou dizer, se encontra em João capítulo 4, verso de número 13 em diante. Vamos dar uma olhada. Fala assim: Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu der se fará dele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. E a mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que tem agora não é teu marido. Disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vos disseste que és Jerusalém, o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem, e que nem neste monte e nem em Jerusalém adora os Pai. Vós adoras o que não sabes, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Porém a hora vem agora, e que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais, assim que adore. Deus é espírito, e importa que os que adorem, adorem em espírito e em verdade. Amados, Deus colocou essa palavra no meu coração, e eu aprendi muito com essa palavra. Essa palavra fala a respeito onde se podemos adorar o verdadeiro Deus. E o interessante que Jesus, ele estava vindo com os seus discípulos, e ele falou que era necessário passar em Samaria. Era necessário que eles passassem em Samaria. E Deus, Jesus ali, ele indo com os discípulos, ele parou num lugar, e ele pediu para os discípulos ir mais adiante comprar pão, comprar as coisas, que ele ia fazer uma obra, que ele ia conversar com alguém. Deus ia ter um particular. Primeira coisa que eu aprendo aqui é que tem momentos na vida que Deus quer conversar com você sozinho, só você e Deus. E Ele permite que todos saiam da sala, todos vão para o lugar, porque Deus quer conversar com você. E o interessante, por que Deus queria conversar com ela? Porque ela tinha muita dúvida. E tem momentos que é para tirar nossas dúvidas, é só Deus. É só Deus para tirar nossas dúvidas. E Deus queria tirar a dúvida daquela mulher. Jesus, ele estava querendo tirar a dúvida, porque Jesus conhecia o coração daquela mulher. E o interessante aqui é que os judeus, eles não se batiam com os samaritanos. E o interessante é que os discípulos eram todos judeus, nenhum era samaritano. E eles não gostavam, era uma rixa muito antiga que tinha entre os judeus e os samaritanos. E Deus, sabendo o coração dos judeus, dos discípulos, que ainda não estava transformado, e não ia entender aquela conversa, tinha que estar preparado. Então Jesus permitiu que eles fossem adiante, comprar as coisas, que Jesus ia ter uma conversa com aquela mulher. Jesus ia estar preparado para responder as questões daquela mulher. Os discípulos não estariam. Eles não estariam preparados para responder. Então ele falou: vai adiante. E o interessante que Jesus já chega abordando aquela mulher, e aquela mulher toma até um susto. Por quê? Porque Jesus, sendo judeu, pede água para a samaritana. Ela falou: não pode, vocês discriminam nós. Aí Jesus: ô mulher, se tu soubesse quem sou eu, se tu soubesse quem te pede água. Ela não estava entendendo. Não
não estava entendendo. Mas o interessante aqui é que Jesus começa a dialogar com ela. Aí falou: a água que eu te der, tu nunca vai ter mais sede. E eles começaram a dialogar, a conversar. Começaram a conversar. E o interessante é que a mulher falou: olha, eu vou ter que voltar para dizer ao meu marido. Falou: disse mulher, dá-me de água. E diz a mulher: vai, chama teu marido. Olha a maneira que Jesus fala: vai e chama teu marido. É o meio que Jesus queria pegar ela. Ter uma conversa. Vai lá, chama teu marido. Aí a mulher respondeu, disse: não tenho marido. Jesus falou: disseste bem, não tenho marido, porque tu tiveste 5, e o que tu tem na tua casa não é teu. A mulher olhou assim, se assustou, falou: sei que és profeta. Falou: olha, mulher, o interessante aqui, que essa palavra aqui, ela me atende, que a mulher, ela fugiu do compromisso. Ela estava falando de Jesus, de repente ela fugiu. Ela fugiu. Você pode observar que Jesus não falou mais sobre o compromisso. Ela falou: opa, vou tirar agora a minha dúvida. Ela pode olhar, ela estava falando sobre marido. E na hora, eles não entraram mais nesse assunto. Porque Jesus não queria expor ela. Você entendeu? Jesus não estava querendo expor ela. Pode observar que ela foi tirar a dúvida. Olha o que ela falou. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta, nossos pais. Olha só, do nada ela mudou tudo. Ela falou no verso de número 20: nossos pais adoram neste monte, e dizes que neste monte, e vós, que Jesus era judeu, e vós dizes que é em Jerusalém. A dúvida que ela está tirando, é aí que a gente aprende. É onde muita gente hoje tem dúvida. Hoje muita gente acha que é adorar: eu sou da igreja tal, eu tenho que adorar na igreja tal, porque lá Jesus só me ouve lá. E não entende. Jesus quebrou esse paradigma. Eles também tinham essa mesma visão. Deus só podia ouvir se fosse na igreja tal, se fulano tal, tinha que ser em Jerusalém. Os samaritanos iam para o monte, tinha que ser no monte. Tem crente ainda que é assim, que Deus só fala com ele se for no monte. Se não for, eu quero ter uma liberdade, eu quero ir para o monte, que Deus só vai me falar se for no monte. Aí que está o erro. Jesus mudou tudo. Aí Jesus falou: mulher, creia que a hora vem, olha só, em que neste monte, nem em Jerusalém, adorarão o Pai. Vós adoram o que não sabem. Por quê? Porque eles não sabiam, porque a salvação não veio por samaritanos, veio por judeus. E nós sabemos. Mas o interessante aqui, porém, que Jesus fala: porém a hora vem, agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Não importa se é no monte, se é em Jerusalém. Ele tinha muitas essas coisas. Judeu, se não adorar em Jerusalém, Deus não vai escutar. Se não for, então nós temos uma coisa de deixar Deus pequeno. Olha, se eu não for orar na igreja, Deus não vai me ouvir. Olha, se eu não for orar em tal lugar, se não for na igreja tal, no fulano de tal, Deus não vai escutar. Olha, se eu não for dobrar com pano na cabeça, com véu, Deus não vai me escutar. Olha, se eu não orar direto em direção para Jerusalém, Deus não vai me ouvir. Nós temos essas coisas, e não é assim. O segredo com Deus, Deus não habita em parede. Deus não habita em templo feito por mão de homem. Deus habita em nós. Deus, ele procura os verdadeiros. Por que verdadeiro? Porque tem muito falso adorador. Tem gente que finge que adora, mas não adora. Por isso que ele falou: porém a hora vem, no verso número 23, porque a hora vem em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque muitos não adoram com o verdadeiro Deus. Então ele estava falando: olha, a hora vai vir que os verdadeiros adorarão o Pai em espírito e em verdade. Entendeu?
Deus, ele é espírito. Não adianta querer adorar Deus do jeito da carne, do jeito que tu quer, da maneira que... Não, Deus, ele é espírito. Tem que adorar Deus em espírito. Não adianta adorar Deus na carne, fazendo a vontade da carne. Não, a Bíblia diz: aqueles que estão na carne não tem como agradar a Deus. Não tem como agradar a Deus. Tem que adorar em espírito. Então Jesus tirou toda a dúvida daquela mulher. Olha que eles mudaram de assunto, ela parou. Ela ficou assim. Opa, já tirou a dúvida. Ela já tirou a dúvida daquilo que ela queria, que era onde nós devíamos adorar. É o que tem muita dúvida, muita gente. Muita gente adora a placa, só acha que Deus só fala se for naquele lugar. Se eu não for naquele lugar, Deus não responde. Não, o negócio é se você está em espírito. Se você dá lugar ao Espírito Santo de Deus, Deus vai falar contigo. Se você adorar em espírito e em verdade, Deus vai falar comigo. Tem gente que fala: Deus só vai falar comigo se eu estiver de joelho. Deus só vai falar comigo se eu balançar as mãos. Não, Deus é espírito, meu filho. Adora o Pai em espírito e em verdade, porque Ele procura os tais. Ele não tem gente que finge que está adorando, mas não adora. Deus está procurando os verdadeiros adoradores. Ele procura. Seja um verdadeiro adorador. Adora o Pai em espírito e em verdade. Não importa o local, não importa onde. O que importa é como você está adorando o Pai. Adore. Amém? Fica com essa palavra. Deus abençoe.